Isaías capítulo 54, versículos de 1 a 3. Isaías capítulo 54, versículos de 1 a 3. O texto diz assim: cante alegremente, ó estéril, que não destes à luz, exulta de prazer, com alegria e canto, e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amplie o lugar da tua tenda, as cortinas da tua habitação se estendam, não empeçais, alongue as cordas, firme bem as tuas estacas, porque transbordarás a mão direita e a mão esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que sejam habitadas as cidades desoladas. Amém ou não amém? Querido, eu acho isso tremendo, eu acho isso lindo. Deus está dizendo assim: sabe qual é o meu projeto para você? Sabe qual é o meu propósito para você, Israel? O meu propósito para você é que você cante, que você viva uma vida plena, uma vida feliz, que você exulte, que você celebre, que cada dia da sua vida seja um dia manifestando exaltação e glorificação ao nome do Senhor Jesus. O que ele está falando aqui para Israel é uma promessa de alegria, é uma promessa de ver a celebração genuína brotar não no evento, mas a celebração genuína brotar de dentro das entranhas da alma. Uma alegria que não é condicional, uma alegria que não está condicionada às coisas, uma alegria que não está condicionada às circunstâncias, uma alegria que não está condicionada à minha emoção, mas uma alegria que vem de uma experiência verdadeira de restauração na presença do Senhor. Há um cântico que a gente cantava muito e ele diz assim: essa paz que eu sinto na minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, mas essa paz que eu sinto em minha alma, é porque eu louvo ao meu Senhor, porque eu celebro ao meu Senhor. Deus tinha esse projeto para Israel, e Deus começa a trabalhar isso desde Abraão, e Deus disse, como o Manu falou aqui hoje, né? Deus disse para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção, eu te abençoarei, e você possuirá essa terra, e em ti serão benditas todas as nações da terra. E a partir daquele momento Deus starta uma promessa de criar uma nação testemunhal. A partir daquele momento Deus desencadeia um projeto de fazer com que Israel experimentasse sua intimidade tal com Deus, fosse suprido de maneira tal por Deus, e caminhasse de maneira tal com Deus, que seria um receptáculo de graça para distribuir pelo mundo afora, e as nações olhariam para Israel, e as nações veriam o testemunho de Israel, e as nações iriam até Israel, e ali elas beberiam do Senhor, ministrados por Israel. O tempo passou, veio Jacó, veio os jacobitas, o povo foi para o Egito, Deus tirou o povo do Egito, Deus conduziu o povo no deserto, Deus levou o povo para a terra prometida, e o povo continuou não entendendo o projeto de Deus, e Deus começa a mandar profetas, e Deus começa a mandar homens falando, dizendo: Deus tem um projeto, Deus tem um plano, Deus tem um ideal, e Israel não conseguiu entender, porque a promessa foi transformada em religiosidade. Israel recebeu a promessa, e ele recebeu o templo, o tabernáculo. Tabernáculo é a figura da presença de Deus, mas ele transformou o tabernáculo no monumento. Israel recebeu um sacerdote, o sacerdote era oráculo de Deus, era a voz de Deus, era condutor do povo, e o povo transformou o sacerdote em uma espécie de santarrão de plantão, e criou o clero.
Deus mandou a lei, que a lei, como diz Paulo, era um aio, era para servir de baliza, era para direcionar, era para apontar o caminho para o povo andar na presença do Senhor, e o povo transforma a lei do Senhor em regras morais de legalismo religioso. Deus chama Israel para uma visão inclusivista, mas Israel, na sua religiosidade, toma uma decisão exclusivista, e ele diz: Deus é para mim, Deus é meu, e quem não é judeu, quem não é filho de Abraão, não tem direito a chegar perto desse Deus. Deus chamou Israel para dar fruto, Israel se tornou estéril, e Deus, Ele manda dizer a Israel em Isaías capítulo 5, versículos de 5 a 6, pois eu digo que vou fazer com a minha vinha, essa minha vinha que não está produzindo fruto, eu derrubarei a sua cerca, para que ela seja transformada num pasto, eu derrubarei o seu muro, para que seja pisoteada, eu farei dela um terreno baldio, e ela não será podada nem capinada, e espinheiros e ervas daninhas crescerão nela, também ordenarei às nuvens que não derrame chuva sobre ela. Israel não produziu aquilo que Deus esperava que ela produzisse, enquanto nação testemunhal, e Deus então disse: eu tirarei de Israel essa prerrogativa, segurarei um remanescente fiel, e esse remanescente, ele vai levar adiante esse projeto de edificar um povo que vai se levantar como um grande farol e luzeiro, de edificar um povo que vai se levantar como um grande outdoor, apontando para a graça, um povo que vai servir de bênção para as nações. E aí Pedro vai dizer, lá em primeira carta, na sua primeira carta, no capítulo 2, versículos de 9 a 10, depois de dizer que aquele povo que foi chamado não compreendeu a mensagem, e por isso eles foram rejeitados, e eles foram rejeitados pelo Senhor, diz Pedro, ele conclui, diz assim: mas vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês que antes não eram povo, mas agora são povo de Deus. Vocês que antes não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam a misericórdia do Senhor. Amém ou não amém? Amém. Eu e você somos o Israel de Deus para esse tempo, irmão. A igreja, ela foi colocada e comissionada pelo Senhor para ser uma nação sacerdotal. Nós estamos aqui para dizer para esse mundo que existe uma solução, sim. Nós estamos aqui para apontar o caminho, nós estamos aqui para direcionar, para pavimentar uma estrada, como disse o profeta Isaías, em que o próprio cego vai conseguir andar por ela, e que o que cocheia vai conseguir caminhar, e o que manca não vai se perder, porque a igreja vai mostrar claramente misericórdia e graça de Deus no meio da sociedade. Isso não vai vir do Estado, isso não vai vir das instituições sociais, isso não vai vir das escolas e das faculdades, isso vai ser derramado através de vida de gente comum, como eu e você, porque a graça de Deus, a misericórdia de Deus se derramou sobre mim e sobre você, nos comissionando como povo santo de Deus, para cumprirmos uma missão, e essa missão é seguir avante, conquistando para a honra e glória do Senhor. Por isso que é uma ordem de Jesus. Jesus quer que nós produzamos frutos, porque Ele nos deu tudo o que há de necessário para que a nossa vida produza frutos. A maior abominação que um cristão pode cometer
diante do seu Deus é viver uma vida infrutífera. A pior agressão que um crente faz para com seu Deus é viver uma vida que não tenha fertilidade, que não produz nada. E deixa eu te perguntar uma coisa: se você planta uma macieira, você quer colher o quê? Se você planta uma bananeira, você quer colher o quê? Jesus plantou o que em nós? Eu vim para que vocês tenham. Então Jesus plantou o que em nós? E se Ele plantou vida, Ele quer colher o quê? Jesus quer colher vida. Diga para o irmão assim: o fruto que Jesus quer é vida. Fala para o seu irmão. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa: isso não é vida, isso não é vida, isso aqui não é vida, isso aqui não é vida, não é isso que é fruto, isso é instrumento para ser utilizado, mas você olha para as pessoas e você diz: isso é fruto. Porque nós podemos fazer um monte de coisas, nós podemos estar fazendo um monte de atividades, mas se eu não consigo gerar vida, se eu não estou gerando uma nova criatura em Cristo, se eu não estou produzindo vida no meio da morte, se eu não estou resgatando pessoas, eu estou vivendo uma vida infrutífera. E sabe o que Jesus diz lá em João capítulo 15, versículo 2 e 3, principalmente versículo 2? Toda vara que não dá fruto, será o quê? Cortada e lançada fora. Jesus, Ele está caminhando, vê uma figueira toda cheia de folha, e Ele vai procurar, e ela não tinha o quê? Fruto. Ele amaldiçoou a figueira. Jesus, Ele desafia os seus discípulos a dizer: produzir frutos dignos. É fruto. Nós fomos chamados para multiplicar. Quando ele fala da parábola dos solos, a parábola da semeadura, a parábola da semente, ele diz que a semente que cai numa terra fértil, num coração bom, ele produz a 10, a 50 e a 100 por um. Há uma promessa de Deus sobre a minha vida e a sua, querido. Há uma promessa de Deus sobre nós. Jesus prometeu que nós teríamos vida abundante. Vida abundante é uma vida que não cabe em nós. Vida abundante é uma vida transbordante. Vida abundante é uma vida que produz vida. É vida que tem o poder gerador. É vida que penetra onde há morte e ali restaura a ordem da existência. É vida que chama para a vida. Pastor Valdir Stefanini, eu já o citei aqui de manhã. Ele, numa ministração para líderes de células da nossa igreja, ele elencou uma lista de coisas que acontecem na vida da igreja, que fazem com que a igreja e o cristão se tornem frutífero. Eu não vou comentar ponto por ponto, eu só vou ler. E vou ler de maneira rápida, porque a lista é um pouquinho grande. Então presta atenção, se você de repente identifica alguma coisa, pode dizer: misericórdia, Senhor. Ele diz assim: por que nós não vivemos essa vida abundante hoje? Relacionamento superficial com Deus, alto índice de crentes que não amadurecem, sistema de ensino precário, literário, que não transforma vidas, muitos ouvintes e pouco praticantes, muitos crentes com doenças emocionais sem serem tratados, relacionamentos superficiais e doentios, falta de evangelismo e de discipulado por parte dos crentes, pouco trabalho com as pessoas que visitam a igreja, dificuldade na integração continuada dos crentes. As pessoas começam bem, mas param no meio do caminho e desistem cedo demais. Pouco compromisso dos membros com a igreja. Ganhamos muitas pessoas, mas perdemos muitas pessoas, porque a porta dos fundos está escancarada e as pessoas estão fugindo por ali, e a gente não tranca a porta dos fundos. ênfase exagerada em programas, calendário cheio, atividades que não permitem relacionamento, programas sem propósito e sem objetivo específico, superestruturas que bloqueiam e consomem recursos,
centralização no templo, no clero e no culto e no domingo. 20% da igreja são produtores e 80% da igreja são consumidores. Liderança baseada mais em cargo e em função do que em dons e do que em pastoreio. Você identificou alguma coisa? Misericórdia ou não? Misericórdia ou não? Misericórdia, gente. Misericórdia. Mas deixa eu te trazer uma palavra de Deus para a sua vida. Há uma promessa de Deus para mim e para você, que nós vamos produzir e gerar frutos, que nós romperemos essa barreira da religiosidade institucionalizada, do culto vazio, e que nós seremos agentes, geradores de vida em Cristo Jesus. Sabe por quê? Porque em João 15, versículo 16, Jesus diz assim: vocês não me escolheram a mim, mas eu que escolhi a vocês, e eu vos escolhi, e eu vos nomeei, para que vocês possam ir, e vocês possam dar frutos, e esse fruto permaneçam para sempre. Eu posso te ouvir celebrar isso? Aleluia! É promessa de Jesus. Ele disse isso para mim e para você. Ele me escolheu e Ele te escolheu, e Ele disse que você está revestido de autoridade espiritual. Ele te nomeou, Ele te comissionou, Ele te vocacionou, Ele te enviou, e você vai dar frutos. Chega de esterilidade. Chega de vida sem gerar. O texto vai dizer assim: você estéril, você que não tem produzido nada, celebra, porque você vai começar a produzir. Você que não tem filhos na fé, você que não ganhou ninguém para Jesus, exulta, porque você vai gerar, porque Deus vai abrir a sua madre espiritual. Deus vai dar você condição de ganhar almas, Deus vai dar você condição de restaurar vida. Toma posse disso e creia. Creia que você vai poder, e você vai fazer. Deixa eu te contar uma história. Nós lá em Laranjeiras lançamos há 2 anos um projeto chamado Operação Mateus. A Operação Mateus consiste em todo mês de dezembro, nós começamos a pregar sobre os projetos da igreja para o ano seguinte. E aí nós distribuímos para toda a igreja uma ficha, onde ela vai colocar ali o nome de 3 a 10 pessoas, e ela vai assumir o compromisso de orar, e em todo o culto, nós oramos por essas pessoas, de manhã, de noite, nos cultos de quinta-feira, nas células, e nós oramos e acompanhamos essas pessoas. E aí você tem alguns passos, você vai orar pela pessoa, se aproximar dela, fazer amizade, praticar atos de amor e tal, e tem umas etapas para que você possa conquistar essa pessoa para Jesus. E o objetivo é o seguinte: não foca em todo mundo, porque quem foca em tudo acerta no... Quem foca em tudo acerta no nada. Não tem alvo. Então defina o seu alvo. Você não precisa trabalhar com todo mundo, com Guaranhuns toda durante o ano de 2017. Trabalha com 2 pessoas durante o ano de 2017. Escolhe o seu alvo e não se desvie dele, e acerte só no alvo. Então escolha alguém e comece a orar por essa pessoa. Minha filha Samira, 10 anos, ela fez a lista da Operação Mateus dela, e ela começou a orar. Tinha uma coleguinha lá na igreja, lá no nosso condomínio, chamada Carol, e a Samira começou a orar pela Carol. A Samira disse: pai, eu tenho orado pela Carol, e a Carol é minha Operação Mateus, eu não vou desistir da Carol. E continuou orando pela Carol, e a Carol começou a frequentar a nossa célula. Ela ficou tão feliz, a Samira ficou tão feliz, disse: pai, a Carol tem vindo na célula, que bênção, que bom. Ela frequentou umas 4 ou 5 células, e o pai dela proibiu ela de ir. O pai dela disse: você não vai mais na célula. A Samira ficou em crise, mas ela disse assim: pai, eu não vou desistir da Carol, eu vou continuar orando pela Carol.
E ela orava de manhã, quando a gente fazia nosso culto matutino, às 5h30, antes de Juscelia sair para a escola com as meninas, ela orava pela Carol. Senhor, abençoa a vida da Carol, cuida da Carol, e ia na casa da Carol, até que um dia o pai da Carol disse assim: a Carol não vai frequentar a sua igreja. Falou para Samira: a Carol, se ela quiser, ela vai escolher a igreja que a mãe dela frequentar. A mãe dela vai numa igreja hoje à noite, foi convidada, e se a mãe dela gostar dessa igreja, a Carol vai ficar nessa igreja aí. Samira foi para casa toda murchinha. Eu falei: não, filha, o importante é que ela vai para uma igreja e tal. Domingo à noite, Samira veio com ele e falou: pai, a igreja que a mãe da Carol está frequentando é a nossa. A mãe da Carol está aqui, a Carol está aqui comigo, e celebrou e festejou, e a mãe da Carol foi para a sala de doutrina, e começou a estudar na sala de doutrina, e a Carol foi para as mensageiras junto com a Samira, e ela estava feliz e orava e dizia: Senhor, obrigado pela Carol, e um dia o pai dessa menina Carol resolveu ir à igreja, e ele foi para a minha sala, na sala de doutrina, acompanhando a esposa. E a gente estava preparando o pessoal para o batismo. Nós tivemos 27 batismos, e aquela sala estava cheia. O pessoal começou a fazer pergunta, preencher na ficha. E aí eu disse o seguinte: olha, alguém perguntou: pastor, aqui na ficha pergunta se a pessoa é maçom, por quê? Eu disse: olha, porque a igreja ela não aceita como membro alguém que pertence à maçonaria. O pai da Carol era maçom. Primeira vez que ele foi na igreja, na minha sala, ouviu isso. Resultado, a Carol parou de ir, a mãe parou de ir, e ele mudou de condomínio. Sabe o que a Samira fez? Dobrou as orações. E agora ela ora assim: Senhor, abençoa a Carol, abre os meus olhos para que eu possa entender como ministrar na vida da Carol, e abençoa a vida do pai da Carol, que ele deixe de ser maçom, e que ele te aceite como Senhor e Salvador, para que ele possa trazer a Carol e a mãe dela de volta para a igreja e conversar com meu pai, em nome de Jesus. E ela tem orado, queridos, faz mais ou menos uns 2 meses assim, insistentemente. E eu vou te dizer o seguinte: eu creio que vai ter um dia que eu vou estar pregando, e aquele homem vai entrar por aquela porta e vai confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, porque uma menina de 10 anos acreditou que ela pode fazer diferença na vida de uma família. O Hudson faz parte da minha célula. Ele dizia assim: pastor, eu botei na minha Operação Mateus um irmãozinho lá, uma pessoa que trabalha lá comigo na prefeitura de Serra, numa área da saúde, de contabilidade da saúde da prefeitura de Serra. Falou: o cara é um herege, pastor, o cara é terrível, o cara, de cada 10 palavras que ele fala, 11 são palavrão, ele fica me achincalhando o tempo todo, porque eu sou crente, mas olha, pastor, eu estou perseguindo esse cara em oração, eu estou orando por ele, eu creio que Deus vai mudar a realidade da vida dele, e eu estou dando testemunho há umas 3 semanas, mais ou menos, não foi isso, amor? A gente fez uma célula na casa do Hudson, ele chegou para mim, me deu um abraço e falou: pastor, sabe aquele meu amigo? Eu falei: sei, acabou de me dizer essa semana que vai se batizar numa igreja, e quer que eu esteja lá para assistir o batismo dele e participar também desse momento na vida dele, porque o Hudson acreditou que se ele perseguir e se ele começar a gerar vida na vida das pessoas, as pessoas serão transformadas. Jesus disse: eu te escolhi. Cara, deixa eu te dizer uma coisa, desculpa a expressão, mas cara, deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente fica reclamando do som, a gente fica reclamando do ar-condicionado, a gente fica reclamando porque o culto demora, a gente reclama porque a música não é do jeito que a gente gosta, a gente reclama disso, e a gente reclama porque alguém assumiu meu cargo, tomou minha função, está no meu ministério, eu não gostei, olhou para mim de cara feia, e ficamos nessas picuinhas todas, e nos esquecemos que o Senhor nos chamou para gerar vida. Há um projeto muito maior sobre mim e sobre você, há um chamado muito maior para nós. O nosso chamado é alcançar vidas e gerar vidas em nome de Jesus. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, querido, dá uma olhada na sua mão aí. Que tipo de fruto você tem na sua mão? Que tipo de vida você tem gerado?
Quando você chegar diante do Cordeiro de Deus, e você se colocar diante do Senhor, e atrás de você estiverem aqueles que foram seguidores das suas pegadas, você vai olhar para trás e como estará a sua fila? Tem gente que passa 15, 20, 30 anos dentro da igreja e nunca ganhou ninguém para Jesus. Tem pais que nunca tiveram o privilégio de ganhar nem os filhos para Jesus. Uma vez no seminário dando aula, eu falei o seguinte para a minha sala, para os meus alunos no seminário: não deixe, nunca permita que o pastor, que a professora da escola bíblica dominical roube de você o privilégio de ver o seu filho aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. É você quem tem que explicar para ele o plano de salvação e perguntar assim: meu filho, você quer aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador? Então vamos orar agora, entregando a sua vida nas mãos do Senhor, e você vai ganhar a sua casa. O pastor Jerry Trevisan, ele ouviu isso, e essa palavra caiu como uma bomba no coração dele, né? E ele foi para casa, ele disse assim: eu preciso pensar nisso, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. E ele tem um menino, Natan hoje está desse tamanho, mas Natan era pequenininho, e ele estava lá sentado, tinha chegado do seminário, sentado na cozinha. Natan passa para beber água, e ele diz: Natan, filho, faz favor. E o Natan chega e senta do lado dele. Ele diz: Natan, papai está no seminário, tem ido à igreja, é servo de Senhor, sua mãe também, você está sendo criado dentro da igreja, e você já é um junior. Deixa eu te perguntar uma coisa, Natan, você já tomou uma decisão pessoal ao lado de Jesus? E o Natan olhou para ele e falou: não. Ele falou: deixa eu te explicar uma coisa. E aí ele explicou o plano de salvação para o Natan. E ele perguntou assim: Natan, você quer abrir o seu coração? Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? E aí o Natan, chorando, disse: pai, eu quero, eu desejo isso. E eles oraram na cozinha, e um dia desses ele me apresentou o Natan. Natan está desse tamanhozão assim. Ele falou: Natan, está aqui o pastor Osias, ele que me instigou a falar de Jesus para você. Querido, plante semente, planta, pode plantar, planta no coração duro, planta no coração do ímpio, planta no coração do seu vizinho que é encrenqueiro, planta no coração do camarada que você sabe que está tomando todas, que é pé de cana, que bebe todas. Planta no coração dele, planta no coração do ateu, planta no coração do seu amigo de faculdade. Lança semente, rega a semente, cuida da semente, que você não foi chamado para fazer a semente crescer, mas aquele que foi chamado para fazer a semente crescer vai derramar graça, vai derramar misericórdia, e você vai ver vida sendo transformada em nome de Jesus. Não aceite continuar vivendo a vida com as mãos vazias. Não aceite caminhar numa religiosidade infrutífera. A grande celebração da vida está em gerar. A grande glorificação do nome de Deus está nisso. O texto é lindo, ele diz: canta alegremente, ó filhos de Sião, canta, celebra, experimenta, talvez a sua tristeza, talvez a sua frustração, talvez a sua decepção, talvez aquilo que tem impedido você de experimentar a plenitude da graça de Deus na sua vida, é que você ainda não teve o privilégio de gerar alguém em Cristo Jesus e cuidar dessa pessoa. Eu me lembro quando a minha primeira filha nasceu, a Sâmara. Tudo planejado, a gente tinha escolhido já a maternidade, o médico, né? Daí deu tudo errado, e a gente acabou indo lá para o Hospital São Francisco, lá em Cariacica e Campo Grande, e a Sâmara nasceu no dia 28 de dezembro, e não tinha mais ninguém no hospital, só tinha ela, a única criança no berçário, ali, pequenininha, e o médico fez o parto, ela foi para o berçário, e eu fiquei naquele vidro assim, sabe?
E aí o médico passou, e eu não conhecia direito o médico, mas eu dei um abraço nele, e eu falei, olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, a alegria, essa emoção, é o que você sente, quando você fala de Jesus para uma pessoa, e você vê essa pessoa caminhar, e você vê essa pessoa sendo transformada, e você vê essa pessoa crescendo, e você vê essa pessoa se desenvolvendo como discípulo, e ela caminha, e você diz, olha que maravilha, é isso que o texto diz. Aqui está a alegria de ser cristão. Aqui está o motivo de celebração. Às vezes a gente fica querendo tomar culto na veia, sabe? Achando que é isso que vai dar sentido para nosso relacionamento com Deus. Às vezes a gente quer galgar espaço dentro da estrutura religiosa. Ah, mas se eu for presidente da igreja, se eu for diácono, se eu for seminarista, se eu for pastor, se eu for músico, e isso aí pode inebriar as pessoas por um instante, mas depois perde a graça. Agora, quando você sente o poder do Espírito Santo de Deus usar a sua vida para que você possa gerar vida no coração das pessoas, isso não tem preço. Isso transforma, isso muda realidades, isso transforma preceitos e valores, isso denota prioridades novas, muda a vida. Por isso, querido, amplia o lugar da sua tenda, crie espaço para gerar vida. Onde está a sua tenda? Você se relaciona com quem? Com quem você tem se relacionado? Qual é o espaço que você tem para as pessoas chegarem até você? Muitas vezes nós limitamos o nosso espaço. Muitas vezes nós não nos relacionamos com as pessoas. Bill Hybels, ele tem algo lá no livro Cristão Contagiante que ele chama de amizade intencional. Bill Hybels conta a história de que ele estava numa academia e tinha um camarada que sempre fazia Cooper na esteira sozinho, porque ele era muçulmano. E os americanos não queriam nada com aquele cara, então ele ficava lá naquele canto, na esteira, correndo. E o Bill Hybels falou, eu vou me aproximar desse cara. E ocupou exatamente a esteira do lado da dele. No primeiro dia esse cara olhou para ele assim meio de lado e continuou correndo, ele continuou correndo também do lado. No segundo dia ele deu um sorriso para o cara olhou de lado, e aí ele começou a se aproximar e começou a conversar, e ele descobriu que aquele camarada estava morando sozinho nos Estados Unidos, a família tinha ficado lá no seu país de origem, que esse camarada era solitário, que ninguém conversava com ele, que ninguém cuidava dele, que ele estava se sentindo amargurado, e o Bill Hybels começou a cuidar desse camarada, começou a levar o cara na lanchonete, começou a conversar com ele, começou a bater papo sobre coisas triviais, começou a explicar como é que funciona o American Way, né, a forma americana de viver, e começou a mostrar um shopping para esse camarada, e esse camarada começou a ficar amigo dele. Daqui a pouco o camarada olhou para ele e disse assim, posso te perguntar uma coisa? Ele falou, pode. Por que você me trata assim? O que tem de diferente em você? Aí foi a pergunta-chave, porque ele pôde dizer que Jesus Cristo era que fazia a diferença. Mas eu sou muçulmano, e ele disse, olha, para mim, independente de quem você é, Jesus Cristo me mandou te amar e cuidar de você. Essa palavra entrou com a força de um punhal no coração desse camarada. E esse camarada entregou a vida dele para Jesus, porque alguém olhou para ele e disse, eu vou fazer uma amizade intencional com ele. Pastor Armando Bispo, ele conta a história de que lá em Recife, ele comprava sempre no mesmo supermercado. Ele disse assim, aquela caixa vai ser o meu alvo. E ele passou a passar as compras só naquele caixa, mesmo que a fila estivesse longa, ele só passava a compra naquele caixa. E no primeiro momento ele começava a dizer, bom dia, tudo bem? Deus te abençoe. E ela dizia, obrigado. Bom dia, tudo bem? Deus te abençoe, obrigado. Um dia ele olhou, ela estava meio triste, falou, você está meio triste hoje, o que você tem? E ela compartilhou alguma coisa, vou orar por você. E começou esse relacionamento, resultado, a menina aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Querido, você pode fazer isso, é para isso que você está aqui. Quebra esse negócio de você trazer o cara aqui na igreja para dizer assim, eu vou te levar lá na igreja, o pastor vai te dar uma paulada teológica na cabeça, e aí você vai se converter. Porque as pessoas acham que é isso, a gente chega daqui, pega o cara e dá uma profetada nele, e aí ele, eu aceito Jesus.
Mas o que Deus quer é vida. Querido, amplie a sua tenda. Comece a abrir espaço para as pessoas chegarem perto de você. Comece a observar os seus relacionamentos como sendo o projeto de Deus para abençoar vidas. Mantenha suas estacas bem firmes. Mas mantenha os seus princípios. Seja um crente íntegro e verdadeiro. Me lembro da história do pastor que foi num condomínio visitar uma família. E ele chegou lá e disse: rapaz, eu estou aqui para visitar uma família, eu esqueci o número do apartamento. E o porteiro disse: não, fala o nome da pessoa que eu conheço todo mundo aqui. Ele falou: eu vou visitar fulano e fulana. Eu sou pastor, eles são membros da minha igreja. Ele falou: hã? O senhor tem certeza que são eles que são membros da sua igreja? Sim, são membros da minha igreja, crentes em Cristo Jesus. Rapaz, pastor, esses dois aí, eu vou contar para o senhor algumas coisas que acontecem aqui nesse condomínio. E o testemunho era terrível. Não adianta você se aproximar das pessoas e se relacionar com elas, se você vai dar mau testemunho para elas. Não adianta se você vai se aproximar das pessoas e se relacionar com elas para que elas se tornem piores. Existe muita gente que não aceita Cristo, não por causa de Cristo, mas eles não aceitam Cristo por causa de alguns cristãos. Estacas firmes, sólidas, bem amarradas, para que a sua tenda não caia. Desenvolva uma percepção inclusiva. O versículo 2 diz assim: não impeça. Às vezes o grande problema é que Deus quer fazer e a gente, agora não, Senhor, impede a ação de Deus, impede a misericórdia de Deus sobre nós. Não impeça, não seja empecilho, querido, não seja barreira para que a sua vida gere vida. Muitas vezes, nós desenvolvemos atitudes destrutivas, que impedem que a graça do Senhor se manifeste, e que a igreja seja edificada. E se você aceitar o desafio de avançar, se você aceitar a voz de comando do Senhor para produzir fruto, o texto diz que não haverá limite para a potencialidade do que Deus vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai transbordar a mão direita, e você vai transbordar a mão esquerda, e você vai prosperar para todos os lados, e aí você vai conquistar as cidades destruídas, aquelas cidades em ruínas, elas serão reconstruídas novamente, e o texto diz que a sua posteridade alcançará as nações, porque você vai desencadear um processo de plantar um legado. E essa igreja tem 23 anos, e daqui a 10, 15, 20 anos, talvez eu não esteja aqui, talvez você não esteja aqui, mas a semente que a gente vai plantar aqui, vai gerar milhares e milhares e milhares e milhares de multidões de pessoas que aceitarão Jesus pelos filhos que nós teremos. Porque quando você tem filho na fé, você não tem só filho na fé, você tem neto na fé, você tem bisneto na fé, você desencadeia um processo que só a eternidade conseguirá dimensionar o que faz um cristão quando ele aceita o desafio de viver uma vida frutífera na presença do Senhor. A plenitude da graça de Deus, essa plenitude de celebração, canta alegremente, exulta de prazer, canta e exclama, glorifica o Senhor, é realidade na vida de quem entende que esterilidade, vida infrutífera, não é o destino de Deus para cada um de nós, mas que o Senhor colocou em nós a potencialidade plena de gerarmos vida na vida das pessoas. E quando nós geramos vida na vida das pessoas, a igreja avança, a igreja cresce, a igreja saqueia o inferno, a igreja planta misericórdia e graça na vida das pessoas. Eu quero isso, você quer isso? Amém ou não amém? Amém ou não amém?
Que Deus te abençoe então, em nome de Jesus. Manu, Deus abençoe sua vida, meu irmão. PIB em Guaranhuns, que Deus abençoe abundantemente a seara dessa igreja. E eu creio que vida e vida e vida e vida e vida será gerada por meio de cada um de vocês, em nome de Jesus.